Gente, vamos lá dar início então. Como já tá de costume, né? Toda aula eu dou uma pincelada no que a gente falou na aula anterior e dou continuidade, né? No caso de hoje, a gente não vai se prolongar tanto como a gente se prolongou ontem, que foi mais de 1 hora de aula, né? Porque, como eu falei, é um assunto bem básico, né? De se falar. Sobre o nosso plano de aula, quero relembrar vocês, né, sobre a questão de que dessa vez a prova não vai valer 10 pontos, tá? É bem provável que a prova vai valer 7 pontos, tá bom? E os outros pontos que vão faltar, os 3 pontos, a gente vai dividir entre a resenha do documentário, tá? E a resenha sobre o artigo, que eu vou enviar para vocês também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a teleterapia e a bracterapia, né? Amanhã sobre proteção radiológica, né? Na radioterapia. E eu já vou estar enviando um estudo dirigido para vocês, para irem treinando, né? Fazendo o questionáriozinho. Lembrando que esse estudo dirigido, né, essa lista de exercícios, não é para entregar, tá, gente? Não precisem entregar ela. Não vai valer ponto para compor a nota de vocês. Esse estudo dirigido é para vocês irem treinando o conhecimento de vocês, se vocês estão entendendo as aulas, e vai valer como ponto extra para quem necessitar, tá? Lá na hora de fechar a nota, se estiver precisando, aí a gente pega essa atividadezinha, esse estudo dirigido, quem tiver feito, e aí complementa lá o que tiver faltando, tá? Aí, no dia 6, que vai ser segunda-feira, eu vou enviar o documentário para vocês, tá? No WhatsApp. O Márcio já assistiu, porque ele é gaiato, já fez até a resenha dele. Mas não precisa, tá, gente, ficar nessa correria. É brincadeira, não, né? Vocês não precisam ficar nessa correria, tá? Segunda-feira nós não vamos entrar na plataforma, fiquem tranquilos. Vocês vão tirar esse tempo que era pra gente entrar na plataforma, pra vocês assistirem um documentário na TV, no celular, no computador, em casa de boa, e fazer a resenha. Enquanto estiver passando o documentário, vai escrevendo que você vai entendendo, porque às vezes é complicadinho de entender, tá? Por mais que ele seja curto, acho que é 28 minutos, se eu não me engano, às vezes pode ser... 21 minutos. É 21? Érica. Pois é. Qual é o nome desse documentário? O Brilho da Morte. Ele 30 anos do Césio 137. 21 minutos, eu achava que era 28, mas é 21 minutinhos. Aí você pega... Professora. 21 minutos. Diga. Mas tem outros documentários também com o mesmo nome, né? Não, é igual a esse não. É documentário, tem escrito documentário, O Brilho da Morte. 2 pontos. 30 anos, 137. Onde eu assisti tanto documentário. Tu já foi assistir também? Vocês são muito avexados. Já. Mas eu assisti, só pra me ver como é que é direitinho. Não, mas eu vou mandar... Vou tentar baixar e mandar pra vocês no WhatsApp, tá? Não precisa agonia, não. E posso mandar o link também, direto do YouTube. A gente se ajeita, tá? Vai todo mundo assistir o mesmo, não se preocupem. Aí, enquanto vocês estiverem assistindo, vai escrevendo o que você vai entendendo. Se quiser assistir outros documentários, gente, eu peguei esse porque não é muito longo, né? São com pessoas, são sobreviventes, pessoas que participaram e tal. Por isso que eu peguei ele, mas tem outros também, tem filme, tem outros documentários, tem reportagens, vocês podem fazer pesquisas, tá? Pra poder enriquecer essa resenha de vocês, tá? Porque esse daí foi por conta do Césio, né? Esse acidente encontrado numa carcaça de um aparelho de radioterapia, por isso que eu tô passando ele pra vocês como parte de nota do conteúdo, tá bom? Por conta da proveniência dele, tá bom? E aí,
vocês vão escrevendo, se precisar pesquisar em outros documentários, pesquisem, reportagens da época, não tem problema, tá? Mas aí, assim, nesse documentário tem relatos dos sobreviventes, das pessoas que têm sequelas até hoje, então é importante vocês assistirem esse também, porque é legal você colocar lá o relato das pessoas que estiveram presentes, né, e tal. E aí é bom colocar na resenha também. Vou ler, tá, gente, as resenhas de vocês, uma por uma. Não precisa se preocupar que eu não vou só aceitar e dar o ponto em cima daquilo. Não. Eu vou ler tudinho. Se tiver alguma coisa assim, quem quiser fazer gracinha, escrevendo alguma coisa diferente, eu vou pegar, não vai valer o ponto total. Eu tô vendo a possibilidade de valer 1,5, tá? O artigo, que eu vou passar também. E 1,5 a resenha desse documentário e a prova valendo 7. A prova de vocês são 7 questões, tá? 1 ponto cada questão, pra não ficar tão pesado. Tipo assim, porque quem tava errando questão tava perdendo 2 pontos, né? Então, pra dar a oportunidade de perder menos pontos, caso erre alguma, aí eu fiz 7 questões, já tá pronta a provinha. 7 questões, cada uma valendo 1 ponto. 1,5 da resenha do documentário e 1,5 do artigo, tá? Como é que vai acontecer? Na segunda-feira é o documentário que vocês vão assistir e fazer a resenha. Na terça-feira a gente vai falar sobre volumes de tratamento em radioterapia. Na quarta nós vamos falar nosso último tópicozinho de conteúdo novo, que é planejamento e moldes na radioterapia. Aí na quinta, de manhã eu envio para vocês o artigo, mas eu acho que o Gil até já enviou. Quem quiser pegar o artigo impresso lá no CTA, que também pode, já tá lá na pastinha, é só chegar e pedir o artigo, tá? O artigo é a experiência da radioterapia oncológica, beleza? E aí vai valer pontinho, tem que entregar, tá? Essa questão aí, vocês me enviem o artigo até o dia da prova, tá? A resenha do artigo. Eu vou mandar ele dia 9 de manhã, aí no dia 10 é a nossa revisão. Vocês podem estar enviando até, não precisa nem ser só no dia 10, que é a nossa última aula na plataforma de revisão. No dia da prova, no dia que eu for enviar a prova, vocês podem me enviar até o dia da prova de manhã. Que a prova mesmo eu vou estar enviando para vocês por volta de meio-dia, mais ou menos, tá? Do dia 14. Que vai cair na terça-feira. Aí no dia 15 é a correção de prova e tudo. Eu só quero que todo o material, resenhas de artigo, de documentário e provas estejam comigo pelo menos até o dia 16, tá? De manhã, no máximo. Que aí eu preciso entregar, e quem for fazer recuperação já vai ser a revisão, prova, entrega da prova e a nota final, já acabou nossas aulas, tá? A gente pensa que é muito tempo, mas rapidinho passa. Então, a gente só vai ter aula na plataforma de conteúdo até semana que vem. Na outra já é só prova, correção de prova, revisão, entrega de notas, essas coisas, tá? Então, vamos ficar atento pra me mandar as coisas no prazo, gente. Outra coisa, teve dúvida na prova, eu vou falar isso toda a aula, vocês vão ter que me aguentar. Teve dúvida na questão, gente, pergunta. Pergunta pro colega, se tiver com vergonha de perguntar pra mim, já que não, eu já disse que não tem problema, mas se tiver vergonha, pergunta pro colega, tá? Manda no grupo que a gente responde, porque teve gente marcando 2 alternativas. E isso aí é só falta de atenção, tá? De não entender. Não entendeu a questão, a gente resolve junto, tira a dúvida junto, tá? Entenderam, gente? Não deixem dúvidas pra trás. Érica, então o artigo tá pronto já pra você pegar lá no CETEC, não é isso? Junto com a apostila. Junto com a apostila. Isso. Tá o artigo, a apostila, tá tudo lá para pegar impresso. Só que a questão do artigo, é como eu tô falando, vocês não podem me cobrar, por exemplo, se você for pegar o artigo amanhã e já fazer, tudo bem, você pode fazer. Só que o dia destinado
para você fazer isso, vai ser dia 9. Então, assim, a gente não vai ter aula na plataforma porque é o dia destinado para você fazer isso, entendeu? Nada te impede de você fazer outro dia, mas assim, tem gente que reclama, não tá tendo aula na plataforma e tal, mas é porque eu fiz um plano de aula que, tipo assim, no dia do documentário, que é segunda-feira, a gente não vai ter aula na plataforma porque esse tempo que a gente poderia estar na plataforma tendo a aula é o tempo que você vai tirar para poder fazer essa sua atividade, entenderam? Por que eu tô falando dessa questão de fazer antes? Até pode, mas assim, não me cobrem depois que a gente não tá tendo aula na plataforma e tal, sendo que foi planejado que no lugar da aula aqui é o documentário, é a atividade, tá bom? Porque é a mesma coisa como se a gente estivesse na sala de aula. Na sala de aula eu daria a aula, no outro dia eu ia levar o documentário pra gente assistir juntos, e depois que terminasse o documentário vocês iriam fazer a resenha, me entregar, entendeu? É como se a gente estivesse na sala de aula, só que cada um na sua casa. Tá bom? Bem, professora, eu fui... Boa noite. Cheguei agora. Eu fui lá, peguei a experiência de radioterapia, né? Isso. E a apostila. Peguei hoje. Certinho. Pois é. Então, vamos lá dar início. Gente, vai ser bem rapidinho, tá? Questão de 30 minutos a gente consegue terminar isso aqui, porque é só dando continuidade ao assunto de ontem, tá? Ontem nós falamos, deixa eu só abrir aqui mais a imagem para vocês. Ontem nós falamos, demos início, né, à introdução sobre radioterapia, né? Falamos sobre o câncer. Não sei se tem gente aqui que não estava ontem, mas se tiver, já aproveita para o resumão aí. Nós falamos sobre o que vem a ser o câncer, né? Que a gente tem o esqueminha aí, aonde nós temos na imagem 1 células normais, né, que as células são que formam os tecidos e os órgãos. Nós vimos isso também lá na matéria anterior, né? Aí nós temos a divisão celular, aonde ocorre a divisão celular. Nessa divisão celular vem aí uma célula mutada, né? Ela pode sofrer alguma alteração nessa divisão e aí ela começa a se reproduzir, né? Essa célula mutada, ela vai de maneira desordenada se multiplicando e dando origem ao tumor, né? Que é o que vai causar o câncer, né? Essas células mutadas invadem os tecidos e os órgãos e vão causar o câncer. Então, o que é? A gente pode, se tiver uma pergunta assim, o que é o câncer, né? A reprodução, vamos supor assim. Tudo junto, né? Isso. Amamentado, né? Ao conjunto de mais de doenças, não é isso? Isso, só que assim, vocês não precisam escrever, gente, exatamente como tá na apostila, tá? Eu leio todas as respostas de vocês, por isso que se perguntar, vocês podem falar com as palavras de vocês do jeitinho que eu tô falando aqui, ou como entender, né? Que é o crescimento desordenado de células alteradas, tá? Alguma coisa assim nesse sentido. Se quiser escrever como tá na apostila, que é um grupo de doenças que ocorrem quando as células se tornam anormais, dividindo-se e formando mais células sem controle ou ordem, também tá certo. Mas se quiser dizer em outras palavras, tá? Não tem problema. Vale a gente ressaltar aí que pode ser que tenha esse tipo de pergunta, né, e tal. Vamos lá. Aí nós falamos sobre algum... Vai ser o quê? Que eu não entendi. Pode ser que tenha esse tipo de pergunta Como é que é? na prova. Ah, tá. Primeira questão já, né? Esse Mato, ele quer ser a mãe de Iná, ó, gente. Agora eu vi. Aí nós falamos sobre alguns fatos sobre o câncer. Na apostila tem vários, tá? Mas um deles é que o câncer pode ser um fator hereditário, você trazer no seu gene, né? A exposição excessiva ao sol pode causar o câncer de pele. DST, tá, gente? Doenças sexualmente transmissíveis podem causar câncer, tá? De 80% a 90% dos cânceres resultam de fatores ambientais. Temos outro fato aí que crianças correspondem melhor aos tratamentos de câncer, tá? E aí nós falamos sobre... A própria alimentação também, né? Contribui, né, Érica? Sim. Tudo que tem muito hormônio, agrotóxico, essas coisas assim,
Não significa, gente, que você comendo um frango de granja você vai desenvolver. Não é isso. Mas assim, a probabilidade aumenta, entendeu? Por conta desses produtos muito industrializados, tá? O cantor lá do que morreu lá, ele pegou isso aí, né? De plantar tomate. Que cantor que morreu, mulher? Leonardo, professor. Mas o Leonardo não morreu, não foi de acidente de carro, não. Não, querida, ele morreu Leandro, de um não. câncer. Ele morreu de um câncer. E foi. Ele morreu. Foi de um o câncer que ele plantava tomate. Os agrotóxicos. É verdade, quem morreu de acidente de carro foi o João Paulo. Do João Paulo Daniel. Essa foi mais pra trás. Foi isso mesmo. Arrasou. Pegou um bom exemplo aí. Obrigada. Pois é, gente. Continuando. Aí nós falamos sobre a equipe multidisciplinar, né? Onde a gente vê que para a realização da radioterapia, nós precisamos dessa equipe multidisciplinar. Gente, a equipe multidisciplinar não é resumida só nesses 3 aí não, tá? A equipe multidisciplinar, ela é composta por vários profissionais, tá bom? Incluindo nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, tá? Só que todo mundo, todo tipo de profissional que você pensar que pode se encaixar lá, tá encaixado, entendeu? A questão aqui é que nós focamos nesses 3 porque nós estamos mais aí focados na realização do exame em si, tá bom, gente? Mas a equipe multidisciplinar, ela é formada por um universo de profissionais. Mas aqui nós vamos focar, né? Nós focamos no médico, no físico e no técnico, que somos nós, tá bom? Aí nós vimos a função desses 3, né? Dos principais aí. A função do médico, que é avaliar o paciente, decidir a dose de radiação que vai ser aplicada nesse paciente, planejar o tratamento que vai ser realizado e acompanhar o paciente durante o tratamento, né? O médico ele vai atender o paciente no início e vai somente acompanhar durante o tratamento. Ele não vai realizar o tratamento em si, fazer lá o tratamento, tá? Ele vai só decidir o que é que vai ser feito. Aí vem o físico. O físico vai para a parte mais burocrática, né? Ele vai calcular a dose que vai ser aplicada no paciente, vai acompanhar o planejamento, que nós vamos ter essa aula também, de como que vai acontecer, né? E realiza o controle de qualidade na ausência do dosimetrista, tá? E aí vem nós, né? Os técnicos e tecnólogos. O técnico, ele vai verificar e conferir o diagnóstico, né? Vai pegar lá a papelada que o médico fez, vai conferir qual foi o diagnóstico que o médico deu, qual é o câncer, né? Vai explicar para o paciente como que vai ser realizado o tratamento. Ele prepara a sala onde o paciente vai estar, né? Vai manter as tatuagens e as marcas do paciente que vão ser feitas lá no planejamento, né? No preparo. Ele vai ter que manter para que todos os dias que o paciente for fazer lá a sessão dele de radioterapia esteja sempre a mesma marquinha lá certinha, tá? Vai colaborar na simulação e no planejamento do tratamento. E também ele vai observar as reações causadas no paciente durante todo o tratamento, para que ele repasse para o médico caso ele sinta alguma diferença no paciente, tá bom? Então, o tecnólogo, ele vai botar a mão na massa, tá? Ele vai prestar atenção no paciente, vai preparar a sala, que nem lá no raio-x, tá? Só que dessa vez aí não como um exame, mas como um tratamento, tá bom? Os conhecimentos gerais que os profissionais devem ter são os conhecimentos de oncologia, tá? Conhecimentos sobre os efeitos da radiação, conhecimentos básicos de enfermagem, por isso que a gente tem aquelas aulinhas de fundamentos de enfermagem, né? De aferir pressão, esse tipo de coisa. Por mais que a gente não vá fazer esses procedimentos em si, a gente tem que saber mais ou menos, né? Para poder ver se o paciente está com a respiração alterada, tá com pulso diferente, para a gente chamar a equipe
de enfermagem ou técnica para poder ajudar, tá bom? Por isso tem que ter pelo menos os conhecimentos básicos, tá? Ter conhecimento sobre os efeitos colaterais no paciente durante o tratamento, o que pode causar naquele paciente, para que se você vê o paciente sentindo alguma coisa do tipo, você saiba identificar e repassar, né, para o médico, para os enfermeiros. E é claro, o conhecimento de radiologia, tá? Aí nós vimos sobre o papel do dosimetrista, né, que está nas funções entre as do físico e a do técnico em radioterapia, por isso que se não houver o dosimetrista, o físico pode estar realizando o papel dele junto com o técnico, tá? Porque o dosimetrista ele faz aí entre o que o físico e o técnico em radioterapia faz, tá? E aí com a supervisão do físico ele vai participar e executar a questão de calibração de feixe, tá? Todo esse tipo de coisa. Aí nós vimos a questão da radioterapia em si, né? Que é do conceito de radioterapia, né? Que se a gente perguntar o que é a radioterapia, nós vamos dizer que é um tratamento no qual se utiliza radiação ionizante para destruir ou impedir células tumorais que se multipliquem, né? E aí ela vai se dividir em duas, né? Não que sejam duas coisas diferentes, são duas formas de aplicar a radioterapia, tá? Também vimos que a radioterapia ela pode ser aplicada para dois destinos, vamos dizer assim, né? De forma curativa ou de forma paliativa, né? Ontem o Márcio falou pra gente muito bem sobre o que era a radioterapia na forma paliativa, né? A curativa, como o nome já diz, é quando o câncer está em estágio inicial e que dá para destruir as células malignas, né, alteradas, destruí-las todas ou pelo menos impedir o seu crescimento. E na paliativa é quando o câncer já está muito avançado, não dá mais para contê-lo e a gente vai fazer o tratamento de radioterapia para diminuir as dores, né, amenizar as dores daquele paciente, porque dói muito, sente muitas dores, remédios tomando, né? Além da radioterapia em si, os pacientes fazem uso de medicação, tramal, né, por conta das dores fortes. É uma questão bem complicada. Queria muito que tivesse as coisas funcionando, né, direitinho pra gente poder fazer visitas técnicas lá tem a Oncoclínica, né, que também tem, não sei se vocês conhecem, é ali perto de Santa Juliana. Lá eles fazem a questão de alguns tratamentos também. Lá no Hospital do Câncer, né, no Hospital do Amor também, que abriu, eu conheço o pessoal de lá, dava pra gente fazer uma visita. Eu posso até tentar ver com eles, gente, se dá pra ir, a gente de jaleco, de máscara mesmo, pelo menos assim, de 2 em 2. Acho que era uma boa. Eu topo. Isso mesmo. Érica do Sol fala um pouco mais perto do microfone. Que tá longe? Tô ouvindo direito, não. Tá melhor agora? Tá longe. Eu também quero ir. Eu também quero ir. Calma, gente, calma, muita calma nessa hora. Vai. Assim, não, gente, eu não tô prometendo nada, tá? Eu tenho que falar primeiro com o seu Alessandro, né? E falar com um rapaz que trabalha lá, que eu conheço, que é o diretor de lá. Mas aí eu vou ver essa possibilidade aí. Aí a gente pode estar adiantando uma aula, fazendo duas coisas assim na mesma aula, para que no outro dia a gente não tenha aula na plataforma, pra gente poder fazer esse tipo de visita, tá? Mas amanhã eu vou tentar verificar, e aí amanhã ou depois eu vou trazer a resposta pra vocês até a outra semana, tá bom? Matheus, quando eu acordar eu quero também. Ai, gente, vocês me matam. Eu tô fugindo da aula completamente, mas é pra não ficar chato, gente. Vi um meme esses dias dizendo assim, quando a bagunça tá boa, você tá junto lá e você lembra que você é o professor. Me identifiquei super. Que vocês falam cada coisa e eu fico rindo, aí eu lembro que eu não posso. Eu nem tenho que voltar pra aula. Não pode ficar fofocando com vocês. Beleza. Aí nós vimos lá, radioterapia pode ser aplicada como teleterapia
ou a bracterapia, né? A teleterapia é tratamento externo, né? Com um aparelho emissor de radiação de fontes naturais ou artificiais. E a bracterapia é o tratamento interno, tá bom? Aí nós vamos para nossa aula de hoje, teleterapia, tá? Gente, a teleterapia ou radiação externa, né, consiste no tratamento do tumor com uma distância do equipamento e a região a ser tratada, tá? Geralmente essa distância vai equivaler de 80 a 100 centímetros, tá? Tudo isso vai depender da região que vai ser tratada e de como o médico vai proceder. Ele que vai escolher, tá? A distância, tudo junto com o físico, beleza? Dependendo da região onde vai ser irradiado, tá? Os aparelhos mais usados são os de telecobaltoterapia e os de aceleradores lineares. Então, vamos sempre lembrar aí, ó. Teleterapia. A gente tem que lembrar que eles podem ser aplicados, né? Com um aparelho que ele vai emitir, chamado de telecobaltoterapia, né? Que é o cobalto 60 ou césio 137, ou pelo acelerador linear, né? Onde as fontes naturais são esse aí, ó, de cobalto 60 ou césio 137, ou de fontes artificiais, que vai ser o acelerador linear, tá? Para realizar o tratamento através da teleterapia, é feito todo o planejamento de dose, marcação no corpo, né? Tudo isso feito no paciente com caneta, com tinta, tá? É como se fosse a tatuagem que eu falei para vocês, a fim de definir os locais exatos a serem bombardeados com a radiação, tá? E sempre atingir somente aquela região delimitada. Por isso que tem que estar tatuado, que é para todo dia atingir a mesma região, no mesmo lugar, na mesma angulação, tá? As células a serem tratadas, elas são mais sensíveis e mais lesadas pela radiação do que as sadias, tá? Assim, durante os intervalos das sessões, as células boas, elas conseguem se regenerar, tá bom? E as doentes, né, vamos dizer assim, elas vão morrendo, vamos falar assim, e aí no intervalo das sessões, as sadias, elas vão se regenerando, tá? Na telecobaltoterapia, a fonte utilizada é a de cobalto 160, que emite raios gama, né, que fica dentro de um cilindro metálico encapsulado e é apontado o feixe de radiação bem no centro do tumor, e essa técnica vai possibilitar o bombardeio do tumor por diferentes ângulos, tá? Dependendo do planejamento feito, né? E colocado na saída do cabeçote lá, angulado, tudo bonitinho. O tumor vai ser sempre atingido no mesmo lugar, de ângulos diferentes, tá? Mas sempre atingindo no mesmo lugar, no centro do tumor. Deixa eu ver se no próximo slide tá aqui. Vocês lembram, quem já viu a questão do césio 137, que é o pozinho brilhante, aí a imagem do 137, e do cobalto 60, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Sobre esse pozinho brilhante, se eu não me engano, foi até o pessoal acharam bonito, não foi? Foi dando pra um, pra outro, acabou que... Isso aí, Felipe, né? Felipe é novo aqui, né, com a gente. Não, sou novo não, tô desde a última matéria. Ixi, Felipe, por que eu não te vi aqui, homem? Que eu não falo. Ah, Fique quieto. tá certo. É isso. Ele faltou ontem, né? Não, acho que ontem ele tava. Eu não lembro dele na matéria de mamografia. Ontem eu faltei. Tu tava nas matérias de mamografia, Felipe, assim, na plataforma? Oi? Tá certo. Pois é esse aí mesmo, Felipe, do documentário que vocês vão fazer resenha pra mim, é sobre esse pozinho aí mesmo, que o pessoal achou lindo, bonito, maravilhoso. Ele foi encontrado, né, lá na carcaça de um aparelho de radioterapia e deu todo aquele bafafá, por causa que ele é bonito demais. Beleza, falando sobre o cobalto,
as fontes de cobalto liberam fótons sob forma de raios com uma energia aí de 1,17 MeV, que eu não lembro o nome, mas é a unidade de medida, tá, gente, de emissão de fótons. Como a fonte é radioativa, a emissão desses fótons é contínua, ou seja, a fonte ela não vai parar de emitir esses fótons, tá? Quando a máquina ela tá desligada, a fonte vai permanecer guardada com a blindagem adequada, né, que bloqueia a saída dos raios, tá? Alguns serviços mais antigos ainda estão utilizando fontes de césio 137, tá? Mas que não são mais recomendados devido à baixa penetração do feixe, tá? Além de dar aquele problema todinho, ainda tem essa questão dele ter baixa penetração no feixe. Não é mais recomendado o uso dele, mas ainda existem serviços que utilizam, tá? Como consequência do decaimento radioativo, as fontes de alta atividade dos aparelhos de cobalto 60, eles diminuem de intensidade na taxa de 1,1% ao mês. Vocês já estudaram a questão de decaimento, gente? Em física? Não, Eu não entendi. Não estudamos, não. A questão de decaimento né, em física das radiações. Eu acho que vocês ainda estavam tendo, né? Se eu não me engano. É uma questão que, assim, gente, o cobalto, o césio 137 tem a questão de meia-vida. O que é isso? Ele tem um tempo para ter um decaimento. Como é que eu posso dizer para vocês bem rápido, assim? É como se ele fosse perdendo poder, vamos dizer assim. E aí eles têm o tempo, né? É a duração dele, né? A durabilidade Isso. Aí ele vai durante eles têm os anos. No caso do cobalto, a taxa é de 1,1% ao mês o decaimento dele, entendeu? Aí ele vai tipo perdendo a força, vamos dizer assim. Depois de 5 a 27 anos é o valor de uma meia-vida, né, do cobalto, a exposição do paciente. E aí o feixe vai demorar o dobro do tempo em relação ao inicial para que seja atingida a mesma dose. Então, assim, se hoje ele está sendo demorando, vamos dizer, 5 minutos para atingir, não tô dando um exemplo, tá, gente? Quando passar o tempo de meia-vida, que vai ocorrer o decaimento, que vai ser, no caso, 5 anos, o tempo que era 5 minutos, que o feixe demorava para atingir aquela dose, depois de 5 anos, ele vai demorar 10, entendeu? Isso vai acarretar uma chance maior do paciente se mover, tá? Principalmente quando ele sente dores e tal, fazendo com que o tumor fique fora do campo de radiação e não seja adequadamente tratado, tá? E também colocando partes sadias, né, do corpo no campo onde ocorre o feixe e fazendo essas áreas serem lesadas, tá? Desse modo, uma fonte de cobalto 60, né, de teleterapia, ela deve ser trocada pelo menos a cada 8 anos, tá? Depois de 5 ocorre o decaimento e aí demora o dobro para atingir a dose. Então, o certo é essa fonte ser trocada pelo menos de 8 em 8 anos para que a dose seja atingida mais rápido e não dê tempo do paciente se mover e tal, para não alterar as células sadias próximas da doente, né? Vocês entenderam essa questão aí? Me respondam. Sim. Tá. Pensei que não tinha ninguém mais me escutando, que tinha dado bug aqui. Beleza. Aí tá aí, ó, o resuminho sobre a unidade de cobalto, né? Que eu já acabei de falar. Vai ser uma janela de saída de feixe blindada, tá? Vai ficar saindo todo tempo. Só que aí ela é, tipo, vedada, né? Para que a radiação não fique saindo. O emissor de radiação é gama, tá? E aí é conhecido como telecobaltoterapia, por conta de que
técnica usada é a de teleterapia, né, com distância do feixe para o paciente, e é utilizado o cobalto 60, tá? E aí nós vamos para os aceleradores lineares, tá? É um equipamento que utiliza a interação dos elétrons com o alvo metálico para a produção de fótons de alta energia. Esses aparelhos usam micro-ondas para acelerar elétrons e grandes velocidades em um tubo com vácuo, tá? Como a gente está falando, aceleradores, tá? Usam grande velocidade. Numa extremidade do tubo, os elétrons muito velozes chocam-se com um alvo metálico, tá? De alto número atômico. Gente, eu estou explicando, falando para vocês essa questão, mas é uma questão de como que ocorre dentro lá do aparelho, e é uma questão mais assim do físico, tá? Mas aí é bom a gente ter uma noçãozinha, beleza? Os elétrons vão ser subitamente desacelerados quando eles chocam com o alvo e vão liberar energia relativa a essa perda de velocidade, tá? Parte dessa energia vai ser transformada em raio-x de freamento, que vai ter uma energia aí variável na faixa de 1 unidade de medida, até a energia máxima do elétron no momento do choque. Por exemplo, um acelerador linear, que acelera elétrons de 10 MeV, produz raio-x com energias entre 1 e 10, tá? Porque ele tem a velocidade de 10, choca com o alvo e a radiação que ele vai produzir é a metade daquela que quando se choca, tá bom? Então pode ser entre 1, metade não, vai ser reduzida, então pode ser entre 1 e 10 essa unidade de medida, tá? Esses aceleradores lineares, eles podem gerar fótons de energia muito maior que os de cobalto 60. Fótons de alta energia liberam menor dose na pele e nos tecidos sadios dos pacientes, tá? Entretanto, os aceleradores lineares requerem um potencial elétrico bastante estável, tá? Mas a manutenção do pessoal que vai fazer lá a manutenção do aparelho tem que ser habilitado para poder mexer com esse tipo de coisa, tá bom? Então aí, ó, cobalto é o certo a ser utilizado agora. O Márcio até falou no início da aula sobre a questão do Césio 137 não estar mais sendo usado, né? Mas ainda tem alguns serviços que utilizam por conta do cobalto 160 ser melhor, não afetar muito tanto as células sadias quanto o Césio 137, tá? Deixa eu ver aqui o próximo. Aí nós vamos ver a questão do tratamento com feixes de elétrons e com feixes de fótons, tá? Tratamento com feixes de elétrons é um tratamento mais superficial, com baixo poder de penetração, tá? Onde se utiliza micro-ondas em um tubo com vácuo para acelerar os elétrons, tá? Aí vem a questão de como que ocorre, que é essa questão de física que vocês ainda vão ver, eu acredito, de como que ocorre a formação do raio-x. Na verdade, era para vocês terem visto isso, gente. História de radiologia e física das radiações, como que se formam o raio-x. Mas nós vimos, sim. Ah, então eu tô explicando aqui, vocês já sabem, né? Não, mas é bom uma revisada, né? E aqui o tratamento com feixes de fótons, tá? Que vai ser o tratamento mais profundo. Então, se tiver uma pergunta lá, gente, qual é a diferença entre o tratamento com feixes de elétrons e o tratamento com feixes de fótons? O que a gente vai falar? O tratamento com feixes de elétrons é o tratamento mais superficial, tá? Com baixo poder de penetração. Com feixes de fótons, vai ser o tratamento mais profundo, com alto poder de penetração, tá bom? Aí a questão da formação também, que numa extremidade do tubo, os elétrons mais velozes vão chocar com alvo metálico de elevado número atômico, geralmente de tungstênio, e vai produzir os feixes de raio-x, que são os fótons, tá? Aí nós temos o aparelho... Esse AL aí significa alumínio, é? O AL. Ah, que tá aqui, né? Não é alumínio, não. Eu não sei se eu coloquei na apostila, deixa eu olhar aqui.
É porque eu tô sem ainda não peguei essa apostila, por isso que eu tô... E por que tu ainda não foi buscar a apostila? Gente, vocês peguem a apostila que fica bom de acompanhando e fazendo anotação do lado e grifando, tá? Tudo que eu falo tá na apostila, tá? Só tem algumas coisas, gente, aqui na frente que eu não sei se eu... Ó, dessa vez eu não coloquei imagens, mas é porque são imagens assim só dos... Não era que nem da mamografia. Na mamografia vocês precisavam ver a questão do posicionamento e tal, né? Nesse caso aqui, é mais a questão dos moldes, do aparelho em si, tá? Por isso que não tem imagens. Mas tem muito explicado. A apostila dessa vez não é só com os conceitos. A mamografia era muito conceito, tá? Aqui é explicação mesmo. Então tá tudo escritinho, assim, bem explicado, tá? Então, se tiver dúvida, se você for na apostila e você ler, não pode ter preguiça de ler, tá? Se ler, você vai ver que tá tudo explicadinho, assim, do jeito que eu tô falando, tá bom? Não tem só conceito e precisa só assistir na aula que vai entender, não. Na apostila tá bem explicado. E eu tô só vendo o pessoal conversando aqui nesse negócio, que vocês não estão na sala de aula, né? Mas dá um jeito de estar conversando durante a aula. Aí aqui nesse slide, ó, a gente tem um aparelho, né, de radioterapia, onde vai ser feito a teleterapia, tá? Tem a distância entre o paciente e o feixe. Percebe que na mesa aí, ó, tem tipo uma sanfoninha que é para aumentar a distância ou não do feixe, tá? Lembra que é de 80 a 100 centímetros de distância? Pois é. Aí nós temos aí a diferença, né, do cobalto 60 para o acelerador linear, a profundidade de um e a profundidade de outro, tá? Então tá aí o significado daquele AL, acelerador linear. linear. Aí, ó, do cobalto vai ser 0,5 centímetros, do outro 7,5 centímetros, tá? E aí a bracterapia, tá? Que é o tratamento interno, né? Ou de menor distância possível do tumor por meio de pequenas fontes radioativas colocadas diretamente no corpo do paciente, tá? Na região a ser tratada ou diretamente no tumor, tá? Tá pra vocês aí, tá o slide certo? É porque eu não tô vendo no celular e parece que tá demorando a passar. Qual é o slide que tá aí? Localização das fontes em bracterapia. É isso aí também. Tá, então tá certo. Aí tá. As fontes em bracterapia, elas podem ser colocadas de 3 formas, tá, gente? Intracavitária, que vai ser a traqueia ou a cavidade uterina. Intersticial, na estrutura sólida, ou superficial, que é na pele, tá? Colo uterino, tá? Que vai ser aí a intracavitária, tá bom? Diretamente lá no tumor. Vocês estão vendo a imagem? Tá aparecendo pra vocês? Sim. A cápsula vai ser colocada diretamente lá no tumor, tá? No caso da próstata, do mesmo jeito, se for escolhido a bracterapia como tratamento, tá? E foi isso. Então, o que a gente pode tirar daqui? Teleterapia vai ser... Bora, me fala alguém aí. Um tratamento externo, né? É um tratamento externo por meio de aparelhos emissores de radiação. Isso. Ocorre numa distância. A partir de fontes naturais ou artificiais, né? Isso. E temos uma distância aí, ó, que é o que a gente precisa entender bem. De 80 a 100 centímetros. E a... 100 centímetros, né? E a bracterapia. Um tratamento interno, né? Exatamente. Vai ser um tratamento diretamente no tumor, encostadinho da região a ser tratada, ou na menor distância possível, tá? Ok. Alguma dúvida, gente? Tá bem tranquilo, né? Bem simples.